Bom dia. Bom dia, Dado, Tainá, João, Vitor, Laila, Lara. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Bárbara. João Vitor, hoje vou te ligar, tá, João Vitor? Tá muito difícil, né, pessoal, trabalhar hoje, porque essa tragédia que aconteceu aí com o professor Paulo Silva, né? A gente queria estar lá no velório, mas não tem como ir, né? Eu, grupo de risco aqui, não tem como ir, ainda mais com esse tempo aqui. Tá, tá muito triste isso, muito triste, né? Nem me fala, nem me fala. Mandei uma mensagem para ele ontem, ele me respondeu me agradecendo. Sei lá, a gente não sabe o que pensar. Bom, vamos lá, temos 9 participantes por enquanto. O pessoal resolveu dormir até mais tarde com essa chuvinha aí, de repente, né? Vamos ver ali, então. Peguem o livro de vocês, o livro 2, né? Livrinho 2 aí. Na página 19, né? Página 18, na verdade. Página 18. E vamos começar a ver o adjetivo, né? A gente tem que fechar aquelas classes gramaticais ali, né? Então, nós vamos começar a ver o adjetivo hoje, tá? Esse material que eu estou colocando aqui na tela agora para vocês, tá? Nem preciso colocar no grupo depois, porque ele é exatamente o material que tem aí no livro de vocês, tá? Então, vocês podem acompanhar aqui a tela, acompanhar o livro também, com o livro na mão aí, né? Porque é a mesma coisa, é tudo que está ali no livro de vocês, certo? Ok? Estão com o livrinho aí já, apostos? Se não tiverem com o livro aí também, não há problema. Sumiu, gente, o meu chat daqui. Vocês vão ter que falar comigo, tá? Porque às vezes esse chat some daqui, eu procuro, busco e tudo, mas ele sumiu daqui. Então, falem comigo, tiverem alguma perguntinha aí, falem comigo por aqui, tá bem? Certo? Então, vocês têm ali, né, na página 18, aquele texto, né, do Carlos Drummond de Andrade, né, tá? Que é um texto que ele vai escrever em homenagem aos 70 anos do Carlos Drummond de Andrade, né? Uma coisa que eu acho muito bonita entre os poetas e os escritores em geral, assim, é que entre eles não há rivalidade, viu? Eles fazem poemas elogiando uns aos outros, sabe? Então o Drummond fez poema elogiando Mário Quintana e Mário Quintana fez poema elogiando Drummond. Mário Quintana fez poema homenageando Manuel Bandeira e Manuel Bandeira também fez poema em homenagem a ele, entende? Então os poetas, eles meio que se paparicam, assim, sabe? No bom sentido, né? Eles não têm essa rivalidade que a gente vê, assim, entre artistas, entre celebridades, sabe? Então, nós temos aqui a Pedra e o Grito. Há cerca de mais de 50 anos foi para nós uma lição de poesia, aquele poema da Pedra no Meio do Caminho. Todo mundo conhece aquele poema do Drummond, né? Pelo seu despojamento, pela sua expressividade, por si mesmo, sem mais explicações, né? Aquele poema inaugurou, né, um novo jeito de fazer poesia, né? Porque o que é essa pedra no meio do caminho, né? Aquele poema foi escrito depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? A pedra pode ser isso. Aquele poema tem uma intertextualidade com a Divina Comédia do Dante, os primeiros versos da Divina Comédia. Era um encanto e um gozo, tá? Na verdade, vos digo, primeiro pela indiferença, opa, primeiro, aqui faltou, onde eu terminei,
essa aula muito tarde, era o encanto e um gozo. Na verdade, vos digo, primeiro pela indiferença a todos os cânones, né? Cânones são leis, né, que regem a poesia, né, e a arte em geral. E depois pela cara com que ficavam os canônicos, né? Aquelas pessoas, no caso os parnasianos, né, aqueles poetas mais conservadores. Nem foi por outro motivo que eu disse em resposta a inquérito que aquela pedra foi um marco histórico na poesia brasileira. Desde então, como depois da bomba atômica, nunca mais fomos os mesmos. Teria inaugurado uma arte poética? Nada disso. Seria o cúmulo que aquele impacto de liberdade criadora nos escravizasse a mais uma escola. O Mário Quintana, vocês sabem que ele era... que ele tinha pavor que um poeta se filiasse a uma determinada escola, porque ele achava que a palavra escola rimava com gaiola. Ele já disse isso, né? Claro que escola aqui ele está falando no sentido da escola literária, né? Ele era contra a filiação em escolas literárias, porque uma vez que eu, o poeta, me digo de uma escola, eu vou ter que obedecer, que seguir os padrões daquela escola literária, né? E ele disse que isso não combinava com a liberdade poética, com a liberdade da poesia, tá? Sim, meninos, vamos gazetear todas as escolas. Nem todos sabem isso, como isso faz bem. Só que ele está fazendo um trocadilho, né? A escola sendo utilizada como um período literário e a escola sendo utilizada como escola mesmo, lugar onde se ensina. E agora, no ano em que está se festejando o Sesc Centenário do Grito de Ipiranga, vem muito a propósito proclamarmos também que a poesia é independência ou morte. Então, livrar a poesia de todas as amarras, né? Mas quem diria que o Carlos Drummond de Andrade, que lançou o Grito daquela Pedra, está completando terça-feira 70 anos? Ninguém acredita. Que precocidade! Pois o fato que nada tem com a data é que ainda o vemos na pista com a mesma agilidade com que começou, de modo que os seus fiéis impacientes, como deve estar o próprio poeta, com esse palanque comemorativo, né, os 150 anos da independência, só se lembram de dizer, para bem de todos e particular dignidade da poesia, continue, Carlos, continue. E não lhe chamemos, por favor, de coisa nenhuma. Seria impróprio adjetivar um poeta tão substantivo quanto Carlos Drummond de Andrade. Então, sublinhei essa partezinha do texto aqui, né, tá? Para mostrar para vocês justamente, né, o comentário que ele faz ali no livro da página 19 sobre isso, né? Olha só, não lhe chamemos, por favor, de coisa nenhuma. De coisa nenhuma. Seria impróprio adjetivar um poeta. Né? O que é adjetivar? Adjetivar é caracterizar, é qualificar um poeta, né? Então, o adjetivo vai ser essa palavra, né? Que caracteriza, que qualifica, que especifica, não é? O substantivo, né? Tá? Então, seria impróprio colocar adjetivos por Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta tão substantivo, né? Certo? Substantivos já é a palavra que nomeia os seres, né? O substantivo nós já vimos, o substantivo vocês sabem que deriva da palavra substância, né? É como se o substantivo, o nome, carregasse a essência das coisas, né? Então, né, e o adjetivo a gente sabe que gira em torno do substantivo, ele orbita em torno do substantivo, ele concorda sempre com o substantivo, né? Certo? Então, para o Carlos Drummond de Andrade, o próprio substantivo Carlos Drummond já basta, né? Não precisa adjetivá-lo, né? Não precisa, certo? Porque ele já é a substância por si mesmo, né? E qualquer adjetivo não daria conta, né, segundo o texto, né, qualquer adjetivo não daria conta de caracterizar a grandeza do poeta, tá? Eu realmente perdi o meu chat aqui, eu estou esperando que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem por aqui, tá bem, gente? Vamos lá, então diz ali, ó, adjetivo é a palavra, né, que é a palavra que caracteriza um substantivo equivalente. Ele pode flexionar-se em gênero e número, além de assumir a categoria de grau. Tá? Então tá aqui, ó, ele é a palavra que caracteriza um substantivo, qualifica,
tá? E ele se flexiona em gênero, masculino e feminino, em número, singular, plural, e em grau, aumentativo e diminutivo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os bons alunos sempre passam, né? Esses não são todos os alunos que passam, né? Eu quero caracterizar esses alunos. Eu quero criar um subconjunto dentro desse conjunto de alunos. Então, eu coloco o adjetivo bons aqui, tá bem? Então, nós sabemos, né, que os adjetivos eles são palavras muito importantes que nós temos na língua portuguesa, porque senão a nossa língua ia ficar muito imprecisa, né? Certo? Porque justamente os adjetivos vão caracterizar e especificar o substantivo. Às vezes, a expressão formada por preposição mais substantivo equivale a um adjetivo. Trata-se de locução adjetiva. Então, sempre que eu tiver uma preposição, por exemplo, de, mais no substantivo leite, não é? Se eu tiver, sabe, por exemplo, de não é casa, né? Certo? Se eu tiver preposição mais substantiva, eu vou ter aquilo que a gente chama de locução adjetiva, né? Locução por quê? Porque é uma expressão formada por mais de uma palavra. E adjetiva por quê? Porque ela vai ter o mesmo papel do adjetivo, que é caracterizar o substantivo. Por exemplo, transparência de vidro, né? Esse de vidro é uma locução adjetivo. Transparência vítrea. Se eu quisesse substituir, inclusive, essa locução por um adjetivo, eu poderia. Vítrea, né? Colar de marfim, colar ebúrneo, né? Eu posso substituir esse de marfim, que é uma locução adjetiva, por ebúrneo, né? Os simbolistas usavam, lá o Cruz de Souza tem um poema que ele diz a catedral ebúrnea dos meus sonhos, né? A catedral de marfim, porque vocês sabem que os simbolistas eles tinham obsessão pela cor branca, né? Tá? Então, vocês vejam aqui que eu tenho duas locuções adjetivas. Por exemplo, assunto de família, assunto familiar. Tá? Navegação no lago, navegação lacustre. Né? Certo? Navegação no rio, navegação fluvial. Certo? Navegação no mar, navegação marítima. Tá? Então, a gente tem... Tudo isso aí são locuções adjetivas. Agora, olha só, nem sempre eu vou conseguir substituir a locução adjetiva por um adjetivo correspondente, viu? Por exemplo, aqui, alunos da turma, né? Eu não tenho como transformar esse da turma num adjetivo que nem eu fiz aqui em cima, né? Mulher sem graça. Eu não tenho um adjetivo aqui equivalente a sem graça, né? Tá? Alguém poderia me dizer assim, ah, pode dizer mulher desgraçada. Não, mas aí desgraçada tem uma outra conotação. Tá? Tá? Então, o adjetivo ele pode vir, né, na forma de uma palavra, aqui em cima como bons, e ele pode vir na forma de locução adjetiva, né? De vidro, de marfim, da turma sem graça. Sempre lembrando que para ver locução adjetiva tem que ter uma preposição mais um substantivo, ok? Algumas palavras podem ser usadas ora como substantivos, ora como adjetivos. Bom, depois, mais adiante, eu vou, inclusive, fazer algumas questões da URGS que trabalham com essa flutuação de classe gramatical aqui, principalmente do adjetivo. Então, isso aqui é uma coisa que a URGS pede, é uma coisa que cai na URGS. Então, se puder grifar isso aí no teu livro, né, faz isso, porque a URGS vai pedir palavras, né, que podem pertencer a mais de uma classe gramatical. Tá? Então, nós temos substantivos que podem ser usados como adjetivos e vice-versa. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, né, aquele verso daquele poema do Mário de Andrade, né, da primeira fase do modernismo, né, que o nome do poema é Pedro Álvares Cabral, que ele faz uma paródia ali, não é? Certo? Da Carta de Caminha, né? Da Carta de Caminha. Aliás, o poema é Pero Vaz de Caminha, né? Ele faz uma atualização do poema, porque vocês sabem que os modernistas, né, da primeira geração, no primeiro sentido, eles queriam destruir a literatura brasileira, tudo que tinha sido feito até então. Por isso que eles chamam aquilo de geração demolidora, né? Porque eles achavam que, não é, aquilo que tinha sido feito antes do modernismo não era arte. Por quê? Porque não refletia a cultura brasileira, né? Era uma arte feita por portugueses na visão dos portugueses.
Quando eles viram que era impossível incinerar tudo que é livro, obviamente, né? Acabar com tudo que tinha sido feito, tanto, o que eles fizeram? Eles fizeram a paródia. O que é a paródia, né? A paródia é justamente a gente pegar o texto original e alterar o seu sentido, né? Alterar o seu sentido, debochando do seu sentido, criticando o seu sentido. Então, na Carta de Caminha, o Pedro Vaz de Caminha escreve isso, né? E depois eu vou mostrar a paródia para vocês. Né? Ele diz assim, ó, eram 3 ou 4 moças e bem gentis. Aqui, moças, não é? Elas, essa palavra moças está funcionando como substantivo, uma categoria de seres. Agora, olha aqui, ó, bem moças e bem gentis, aqui ele está usando a palavra moças como, como adjetivo, né? Tá? Tanto que ele coloca, né, moças como adjetivo aqui e gentis aqui, que é outro adjetivo, ó. Paralelismo, ele está caracterizando as moças, né? Tá? Essas mulheres, essas moças eram bem moças mesmo, né? Eram bem jovens mesmo, né? E bem gentis, ok? Tá? Certo? Aí, lembram da carta do poema que ele diz que os seus cabelos muito negros, né, escorridos pelas espáduas, e suas vergonhas bem altas e tão saradinhas, que nós já muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Aí ele joga, né? Vergonhas, né? Vergonhas, o significado da palavra vergonhas. Vergonhas seriam os órgãos genitais, né? Tá? E não tínhamos nenhuma vergonha, né? Seria o substantivo, né? De ter constrangimento em relação àquilo ali, certo? Tá? E aí depois, não sei se vocês observam que lá no final do poema, que vocês conhecem esse poema, né? Ele coloca as meninas da... E o que ele faz? Onde é que está a intertextualidade desse poema? Ele pega esse trecho da Carta de Caminho, só que em cima ele bota as meninas da Gare. As meninas da Gare. O que é Gare? É estação de trem. O que é as meninas da Gare? As prostitutas que ficavam nas estações de trem. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que o Pero Vaz de Caminha enxergou as índias, as mulheres, as primeiras brasileiras, como prostitutas, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de adjetivo de uma palavra sendo usada com valor substantivo e com valor adjetivo, tá bem? Não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Esse aqui é do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Certo? Esse defunto aqui, né? Ele está funcionando como adjetivo de autor, né? Autor defunto, está caracterizando o autor, né? Mas um defunto autor. Agora, no momento que ele trocou aqui, né? Ele colocou defunto como, não é? Substantivo, e ele botou autor como adjetivo, tá? Para obter, obviamente, um efeito de sentido aqui, um efeito estilístico, bem? Bom, sempre lembrando a vocês que o artigo transforma qualquer adjetivo em substantivo, tá? Certo? Aliás, o artigo não transforma qualquer adjetivo em substantivo, ele transforma qualquer palavra em substantivo, né? Isso a gente já tinha visto. Então, olha aqui, ó. Bons aqui, né? Os bons alunos, né? Tudo bem, eu botei um artigo aqui, né? Mas eu tenho um substantivo na parada aqui, né? Então, esse artigo, preferencialmente, claro, ele vai se, não é, referir a alunos, e esse bons também vai se referir a alunos. No plano da análise sintática, né? A gente diria que os bons alunos é um sujeito, não é? Certo? O núcleo do sujeito é alunos, os núcleos do sujeito são geralmente, na maioria dos casos, substantivos, e esse os e bons seriam, então, adjuntos adnominais desse núcleo aqui, tá bem? Então, bons aqui está sendo usado como, não é? Como adjetivo, embora tendo artigo, porque a gente sabe que esse artigo, ele diz respeito a toda expressão, e essa expressão tem um substantivo, tá bem? Agora, olha aqui, ó, os bons foram escolhidos. Agora aqui eu botei o artigo, não coloquei substantivo nenhum aqui, então esse bons virou substantivo. Tá? Os adjetivos, eles podem ter um valor neutro, né, referencial, né, ou emotivo também, certo? Tá? Então, por exemplo, se eu digo a cadeira azul, esse azul, né, ele tem um valor neutro aqui. Agora, se eu digo uma cadeira confortável,
né, eu já estou colocando uma característica mais subjetiva da cadeira. Alguém pode não achá-la confortável. Aí é um valor emotivo, tá bem? Certo? Ok? Vamos lá, então. Flexões do adjetivo agora, né? Bom, vamos ver primeiro a flexão de número, né? Em relação ao número, os adjetivos eles podem ser simples ou compostos, tá bem? O adjetivo simples, né? Os adjetivos simples de regra, eles se comportam como substantivo simples, tá? Então, por exemplo, assim, ó, quando o adjetivo é feito de uma palavra só, é constituído de uma palavra, eles vão se comportar, eles vão seguir as mesmas regras de plural do substantivo, né? Tá? Muito bem. Azul, né? É um adjetivo de uma palavra só. Como é que a gente faz o plural das palavras terminadas em L, né? As palavras terminadas em L, né? A gente bota is aqui, né? No substantivo, né? Então, no adjetivo, a gente vai fazer a mesma coisa, mares azuis. Os substantivos que, por derivação imprópria, tornam-se adjetivos são invariáveis. Por exemplo, ternos laranja e promoções surpresa. Tá? Então, olha só, o que é essa derivação imprópria, né? É que esse livro de vocês ele não começou com um processo de formação de palavras, né? Mas quando vier essa matéria, nós vamos ver aqui, né? O que é a derivação? Derivação é um jeito que nós temos de formar, de criar palavras novas dentro da língua, tá bem? Certo? Tem vários tipos de derivação, a prefixal, que eu acrescento prefixo na palavra, sufixal, que eu acrescento sufixo na palavra, e tem a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É a mudança da classe gramatical de uma palavra. A mudança da classe gramatical de uma palavra, certo? Tá? Então, por exemplo, assim, ó, hoje está chovendo. Esse hoje é um advérbio. Se eu disser assim, nós devemos nos preocupar com o hoje, se eu colocar um artigo, ela vira imediatamente um substantivo. Então, eu tenho uma derivação imprópria aí, tá? Então, sempre que eu troco a classe gramatical de uma palavra, eu tenho a tal da derivação imprópria. Isso posso fazer no caso dos adjetivos. Laranja, na verdade, é um substantivo, é o nome de uma fruta. Mas aqui eu usei esse substantivo laranja para caracterizar ternos, né? Eu usei como uma cor, então ela virou adjetivo, tá? Surpresa é um substantivo. Agora, nesse caso, eu transformei a palavra surpresa num adjetivo, ok? Então, quando eu pegar palavras de outra classe gramatical, substantivos no caso, né? E usá-los como adjetivo, fazendo a derivação imprópria, eles não vão variar em número. Eu não vou dizer termos laranjas e promoções surpresas, tá? Os adjetivos compostos. A regra geral é que só o segundo elemento varia. Por exemplo, rapaz latino-americano, rapazes latino-americanos. Só o segundo elemento varia. Se eu tenho dois adjetivos aqui, latino é adjetivo, americano é adjetivo, vai variar só o segundo elemento. Blusas vermelho claras, né? Blusa, olha aqui, ó, vermelho é adjetivo. Os nomes de cores, né? Que não são nomes de cores feitos por derivação imprópria, eles vão ser adjetivos. Então, azul, amarelo, vermelho, preto, branco, é tudo adjetivo. E clara é adjetivo também, né? Então, blusa vermelho clara e blusas vermelho claras. Porque quando eu tenho dois adjetivos, vai variar somente o segundo elemento. Tá bem? Certo? Quando o adjetivo for formado por nome de cor mais um substantivo, ele vai ficar invariável, né? Tá? Então, olha aqui, ó. Vestido azul bebê, camisas amarelo ovo, tá? Certo? Então, eu vou dizer vestidos azul bebê e camisas amarelo ovo, tá? Então, sempre que eu tiver uma cor aqui, que as cores são adjetivos, e eu tiver um substantivo que me der o tom da cor, esse adjetivo vai ficar invariável, tá? Sempre lembrando, né, que os adjetivos azul marinho e azul celeste, eles são invariáveis, tá? Aqui quebra a regra um pouquinho, né? Porque celeste, né, ele não é substantivo, tá? E marinho, né, ele não é substantivo também, tá? Certo? Mas eles são adjetivos, mas esses dois são invariáveis, tá?
certo? Então, calças azul marinho e blusas azul. Desculpa, aqui teria que ser celeste. Depois eu vou retificar aqui, tá bem? Certo? Agora vamos dar uma olhadinha na flexão de gênero, né? Os adjetivos, eles concordam em gênero com o substantivo a que se referem. Depois a gente, inclusive, vai estudar isso aí na concordância nominal também. Assim, eles vão se classificar como uniformes ou como biformes. Os adjetivos uniformes são aqueles que têm uma única forma, tá? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Olha só, espelho frágil e mesa frágil. Espelho masculino, mesa feminino. Tem uma forma para os dois aqui. Menino feliz e menina feliz. Menino masculino, menina feminino, né? E eu tenho uma forma, o adjetivo feliz, ele tem uma forma só para os dois, tá? Os adjetivos biformes são aqueles que têm duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, que aí vai haver a mudança, né, da desinência o por a, né? Cru, crua, bondoso, bondosa. Uma coisa interessante de vocês observarem aqui é que esse sufixo oso, ele sempre forma adjetivos, né? Sempre, tá? Se eu acrescentar o sufixo oso, não é? Em qualquer palavra, né? Em qualquer palavra, essa palavra vai virar adjetivo, tá? Certo? E o oso significa cheio, pleno de, bondoso, pleno de bondade, ok? Gás, gasoso, água, aquoso. Tudo terminado em oso aí virou adjetivo, tá? Gosto, gostoso, tá bem? Certo? Vamos adiante. Vocês não estão falando aqui, eu estou seguindo, gente, tá? Porque eu não estou conseguindo. Depois eu vou dar uma paradinha aqui para ver se eu consigo abrir esse chat aqui. As flexões do adjetivo de grau agora, né? Ele flexiona em gênero, número e grau. Então vamos ver a de grau agora aqui, né? Além do grau normal, o adjetivo pode ser flexionado em comparativo e superlativo, tá? O grau comparativo, ele serve para comparar uma qualidade entre dois ou mais seres, bem como entre duas ou mais qualidades. Então, eu posso comparar dois seres, qualidades de dois seres, né? Ou eu posso comparar duas qualidades também, tá? Então, aqui, ó, tá? O comparativo, grau comparativo, ele vai ser feito, né? Com uso dessas expressões mais que, menos que, né? Tá? Então, Arnaldo é mais inteligente que João. Esse do aqui, ele é facultativo, viu? Tá? Quando eu vou usar a expressão mais que, menos que, o do é facultativo. Eu posso dizer que Arnaldo é mais inteligente do que João, ou Arnaldo é mais inteligente que João. Tá bem? Certo? Então, sei lá, na redação vocês podem dizer que o Brasil recebe mais imigrantes que a Argentina, ou mais imigrantes do que a Argentina. Tá bem? Arnaldo é mais inteligente que esforçado. Então, aqui eu não sei se vocês estão observando aqui, ó. Aqui eu estou comparando dois seres, o Arnaldo e o João. Aqui eu estou comparando duas qualidades, inteligente e esforçado. Eu posso dizer que Arnaldo é mais inteligente do que esforçado, ou que esforçado, tá bem? Bom, o grau comparativo divide-se em... Eu tenho grau comparativo de igualdade, que ele é formado pelo advérbio tão, mais essas expressões aqui, quanto, como e quão. Marta é tão estudiosa quanto Pedro. Tá? Então, aqui estou fazendo o comparativo de igualdade. Ó, usei o tão e o quanto. Tá? O grau comparativo pode ser de superioridade, que aí vou usar o mais e o que, o do que. Tá? Luísa é mais estudiosa que Pedro, ou do que Pedro. E eu tenho o grau comparativo de inferioridade, né, que é formado pelo adjetivo menos mais o do que. João é menos, perdão aqui, ó, é menos, para que eu vou corrigir isso aqui, só um pouquinho. Isso aqui está me irritando profundamente. João é, perdão aqui, é menos estudioso do que Pedro, tá bem? Certo? Tá? Vamos adiante aqui. Alguns adjetivos possuem formas especiais de comparativo de superioridade. São eles o bom, o mau, o grande e o pequeno.
tá? Que apresentam, em vez de botar mais bom, mais mal, menos mal, né? Eu vou ter, não é? No caso, para o comparativo de superioridade do bom, eu vou ter o melhor, né? Certo? Tá? De mal, eu vou ter pior, né? De grande e pequeno, eu vou ter menor. Tá? No entanto, quando compararmos duas qualidades, a forma analítica deve ser usada. Olha só, o que é essa coisa de forma sintética e forma analítica, né? Forma sintética é isso aqui, olha aqui, ó. Eu usei uma palavra só para fazer esse comparativo aqui de superioridade, que é o melhor, né? E a forma analítica é quando eu uso mais de uma palavra, entende? Então, por exemplo, assim, ó, no caso desses adjetivos aqui, né, certo? Quando eu estiver comparando eles com uma outra qualidade, eu vou ter que usar a forma analítica. Então, olha aqui, ó, aquela casa é mais grande do que pequena, né? Porque aqui eu não estou dizendo que José é mais grande que Antônio, né? Eu não estou comparando duas pessoas, eu estou comparando duas qualidades. Então, aí eu posso fazer isso, né? Eu tenho que usar a forma analítica, né? Tanto que tem gente que pergunta, né, pessoal, ai, mas existe mais grande, mais pequeno, né? Existe sim. Só um pouquinho. Vou acomodar um pouquinho melhor aqui. Certo? Ok, até aqui. Bom, aí eu tenho o grau superlativo. Lembram, né, que a gente falou lá, né, que tem 2 graus de adjetivo, comparativo, que pode ser de superioridade, de inferioridade, e a gente tem o grau superlativo. O superlativo indica uma qualidade, um grau muito elevado ou intenso. Tá? Então, quando eu quero intensificar essa qualidade, eu vou usar o grau superlativo. Manuel é muito feliz, certo? Está no superlativo. Teresa é a mais feliz da turma, né? Eu intensifiquei a qualidade aqui de feliz, certo? Então, eu tenho grau superlativo. Os 2 exemplos anteriores permitem constatar que existem 2 tipos de superlativo. Pode-se indicar a intensidade de uma característica em relação a um grupo, que no caso é o segundo exemplo aqui, tá? Eu estou comparando Teresa a um grupo, que é a turma, ou não, né? Que é no caso do primeiro exemplo. Que aí eu estou intensificando somente a qualidade, mas não em relação ao grupo. Por isso, nós temos os seguintes superlativos. O superlativo absoluto, ó, eu tenho o sintético, que é a forma curta, com uma palavrinha só, um sufixo que eu vou usar, né, para fazer o superlativo sintético, né? E o superlativo analítico, que eu vou usar uma palavra, né? Tá? Certo? Para fazer o superlativo. Então, olha aqui, ó, o superlativo absoluto, sintético, o curto seria curtíssimo e o analítico seria muito curto. Tá? E eu tenho o superlativo relativo, né? Aí o superlativo, porque aqui o superlativo absoluto, por que ele tem esse nome? Porque eu não estou comparando, não estou me comparando com ninguém, não estou comparando esse ser, essa coisa com ninguém, tá? Então, por isso que ele é absoluto. Agora, o relativo, né? Eu vou comparar, não é? O adjetivo, vou comparar aquele ser com outros, entende? Então, eu tenho um superlativo de superioridade. João é o mais rápido de todos. Aqui, ó, tá? Então, por que ele é relativo? Porque eu usei mais de uma palavra, né? E estou comparando João a todos. E de inferioridade, Joana foi a menos produtiva do setor. Tá bem? Tá? Isso aqui é muito importante agora que eu vou falar. Eu, se fosse vocês, grifava isso no livro de vocês, tá? Porque isso aqui para a prova do Enem, especialmente, é muito importante. E para a URGS não deixa de ser também, viu? No uso cotidiano, percebe-se que os falantes produzem o superlativo por meio de outras formas, viu? Por exemplo, quando eu digo que ele é super inteligente, aí eu fiz o superlativo com o prefixo, né? Claro que isso aqui tem uso mais coloquial, né? O piloto chegou lento, lento, né? Aí eu fiz o superlativo repetindo o adjetivo, né? Vicente é valentão. Aí eu usei um sufixo aumentativo, não é? Ao invés do íssimo aquele, tá? Estilisticamente, isso aqui é outra coisa importantíssima. Eu, se fosse vocês, grifavam aí no texto de vocês. Estilisticamente, a anteposição do adjetivo
pode ser bastante expressiva, né? Tá? Por exemplo, assim, ó, isso eu digo assim, porque no português, você sabe, né? Já comentei isso com vocês, que os adjetivos eles vêm depois do substantivo, né? Eu digo garota bonita e não digo bonita garota. Eu digo matéria fácil e não fácil matéria. Então, a tendência é colocar o adjetivo depois do substantivo, ok? Tá? Agora, às vezes, quando eu troco essa posição, quando eu coloco o adjetivo antes do substantivo, né, eu mudo alguma coisa no significado. Aqui eu estou intensificando o adjetivo, ó, tá? Amor imenso, né? Certo? Imenso amor. Intensifiquei esse adjetivo aqui, colocando ele antes do substantivo. Mulher pobre, né? É uma mulher sem recursos, né? Mulher pobre, pobre mulher, é uma mulher desaventurada, né? E aqui, claro que eu vou ter que entrar com vocês, né? Na questão ideológica das palavras, né? No quanto as palavras refletem preconceito, certo? Eu acho que nós vamos, inclusive, fazer uma proposta de redação sobre isso com vocês, sabe? Porque é um tema muito, muito, muito atual, né? Tá? Agora, por exemplo, com a questão desse assassinato, desse homem negro nos Estados Unidos, vocês viram que a mídia reacendeu os debates sobre racismo, né? Tá? E preconceito em geral. E vocês sabem que a linguagem, né, ela revela preconceitos, né? A linguagem revela preconceitos. Esses dias eu partilhei um texto do angolano, um vídeo de um angolano no Facebook, né? Não sei se alguém usa Facebook, né, ouviu aquilo ali, né? Ele diz que ele não entende por que no Brasil ele vive há muitos anos aqui, e ele diz que não entende por que no Brasil se chama preto de negro, né? Em vez de dizer aquele homem é preto, a gente diz aquele homem é negro. Porque a palavra negro não adianta, né, gente? Ela sempre vai ter uma conotação negativa, né? Um futuro negro, um passado negro, a lista negra, né? Já a palavra preto, não sei se vocês observam que não tem uma conotação negativa, né? Porque, por exemplo, quando eu digo café preto, né? Preto não tem uma conotação negativa. Agora, a palavra negro sempre tem, né? Então, ele diz que no Brasil os negros eram chamados de pretos, então, né? E aí eu me lembro da década de 80, quando a gente chamava negro de preto lá, que eu era adolescente, né? O movimento de consciência negra reagiu dizendo que a nomenclatura seria negro. Então, vocês vejam como a conotação das palavras, ela muda, né? De tempos em tempos, né? E como as palavras revelam preconceito. Aqui no caso da mulher, imagina se esse adjetivo fosse boa, né? Tá? Olha aqui, mulher boa. Mulher boa seria uma mulher gostosa, né? E uma boa mulher seria uma mulher bondosa. Então vocês vejam, já no caso do homem não acontece, né? Bom homem e homem bom é a mesma coisa, né? Agora, olha só como o adjetivo boa para mulher, depois, né, do substantivo, ele já tem uma conotação pejorativa e ridícula, né? Certo? Então é isso, né? Tá? A gente tem que se cuidar muito com esses preconceitos na linguagem, ok? Tá? E agora eu vou colocar um texto, não é aqui, que circulou no Facebook o ano passado, né? Não sei se vocês chegaram a ler, né? Desculpem o palavrão, mas o palavrão é necessário para ser usado nesse momento, né? Há ocasiões em que a gente precisa usar o palavrão, né? E esse texto ele tem por objetivo justamente isso, né? Mostrar, né, a ideologia subjacente que tem por trás das palavras. O cão é o melhor amigo do homem. Agora, a cadela é puta. Se eu chamo uma mulher de cadela, eu quero chamar ela de puta. Vagabundo é um homem que não trabalha. Vagabunda, para mulher, é mulher puta. Touro é um homem forte. Vaca, para mulher, né, é puta, né? Ou não necessariamente puta, né? Uma vaca, uma coisa depreciativa para mulher. Pistoleiro é um homem que mata. Pistoleira, para mulher, é puta. Aventureiro é um homem que se arrisca. Agora, aventureira para mulher é mulher puta. Garoto de rua é um menino pobre que vive na rua. Garota de rua para mulher é puta.
Homem da vida é um homem que acumulou sabedoria ao longo da vida. Mulher da vida é mulher puta. O galinha é o bonzão, é o que traça todas. Agora, a galinha para mulher é mulher puta. Tiozinho é o irmão mais novo do pai. Tiazinha é puta, né? Prostituta velha, eles usam tiazinha, né? Tá? Feiticeiro é o conhecedor de magias. Feiticeira para mulher é puta. Até porque teve uma personagem na década de 80, né? Uma que se fantasiava de feiticeiro, botava uns espartilhos, depilava os guris, tinha um programa ridículo com isso aqui. O homem se diz, eu tô puto, eu tô nervoso, eu tô irritado, eu tô bravo. Se a mulher diz, né, eu tô puta, tá? É porque ela tá dizendo que ela é puta mesmo. E para finalizar com isso tudo aqui, um homem vai sorrir e a mulher vai ficar puta, puta da cara, tá? Então vocês vejam, não é? Eu acho esse texto muito esclarecedor aqui, porque vocês vejam realmente a ideologia que tem por trás de uma palavra, né? E a nossa discussão começou aqui, ó. Mulher boa é uma mulher gostosa. Boa mulher é uma mulher bondosa. Agora, se eu disser homem bom, é um homem bondoso. E se eu disser bom homem, é um homem bondoso também. Então, vocês vejam que realmente, né, a mulherada feminista tem razão. Ela tem razão. Esse preconceito está muito, muito, muito enraizado em nós, entende? E está enraizado muito na linguagem também, né? Porque a linguagem, ela reflete as nossas ideias, né? E a linguagem, às vezes, nos trai, né? A linguagem, às vezes, nos trai. Tá? Eu posso fazer, por exemplo, todo um discurso, né, na aula com vocês contra o racismo, né? Certo? E aí uma colega derrama um café ali, acidentalmente, no chão, e eu digo, que negrice, né? Esse que negrice, ele destruiu todo o meu discurso antirracismo. Às vezes, uma palavra só destrói todo o nosso discurso, tá bem? Certo? Eu vou... Agora vamos seguir aqui. Eu vou... Vou ver o que falta aqui. Bom, o adjetivo na frase, né? A palavra adjetivo significa que se junta. Ad, tá junto, né? Assim é fácil ver que predominantemente serve para acompanhar o substantivo. Tá? Então, dentro de uma expressão que tem adjetivo, o substantivo sempre vai ser o termo núcleo. Tá? E o adjetivo vai estar acompanhando ele ali para caracterizá-lo. Essa informação é fundamental para dirimir algumas dúvidas. Considere, por exemplo, em um texto, isso já caiu no Enem, e isso já caiu na URGS também. Já caiu no Enem e já caiu na URGS. Na URGS, me lembro, foi até um texto sobre Pablo Neruda. Considere, por exemplo, um texto da seguinte frase: o jovem brasileiro enfrenta dificuldades. Quem é que enfrenta dificuldades? O jovem brasileiro. Tá? Certo? Tá bem? Bom, então, nesse caso aqui, o meu substantivo é jovem e o meu adjetivo é brasileiro. Tá? Nesse caso, jovem é o termo núcleo, então, que é o substantivo, e brasileiro é o termo acessório, que é o adjetivo. Agora, se a gente considerar a frase, no entanto, em um texto sobre o brasileiro, que eu não esteja falando sobre o jovem, mas que eu esteja falando sobre o brasileiro em geral, né? Aí a gente teria, não é, jovem como adjetivo e brasileiro como substantivo, né? Para que essa segunda ideia fique mais evidente, a frase poderia ser reescrita da seguinte forma, ó: o brasileiro jovem enfrenta dificuldades. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei brasileiro, que era adjetivo antes, como substantivo aqui. E jovem, como era substantivo, como adjetivo aqui. Eu mudei a classe gramatical de ambas as palavras. Tá bem? Tá? Há casos em que o adjetivo... Oi. Nesse caso, se fosse uma questão da URGS, ele mudaria o sentido? Ele não mudaria o sentido, viu? Ele não mudaria o sentido, mas a URGS não botaria uma coisa assim que mudaria o sentido. Ela botaria, por exemplo, assim, ó, que no primeiro caso, a ênfase, né? A ênfase da informação está em cima de jovem, tá? Está em cima do jovem. E no segundo caso, a ênfase da informação estaria em cima do brasileiro. A ênfase da informação dado vai estar sempre, não é? Sempre no substantivo, tá entendendo? Uhum. Ah, entendi.
que aqui ele está incentivando mais, ele está enfatizando mais o jovem, a expressão jovem, e aqui ele está enfatizando mais a expressão brasileiro. Agora, mudança de sentido não, viu? Tá bem? Tá certo, certificado. Entendeu? Tá? Vamos adiante aqui. Há casos em que o adjetivo confere uma caracterização ao pronome ou à oração. Por exemplo, trabalhar à tarde tornou-se frequente. Olha aqui, ó. Esse frequente é um adjetivo. O que esse frequente está caracterizando? Ele não está caracterizando um substantivo, ele está caracterizando toda essa oração. Isso aqui é uma oração porque tem verbo. Tá? Eles ainda parecem perplexos. Ó. Esse perplexo está caracterizando quem? Eles, né? Tá? E eles não é um substantivo, é um pronome. Tá? E olha só, e o que o pronome faz mesmo? O pronome acompanha ou substitui um substantivo. Nesse caso, o substantivo eles aqui está substituindo, o pronome eles aqui está substituindo um substantivo qualquer. Os alunos ainda parecem perplexos, né? Os homens ainda parecem perplexos. Tá? Então, o adjetivo, além de caracterizar um substantivo, ele pode caracterizar uma oração ou um pronome. Tá bem? Terminamos, então, essa parte do adjetivo. Deixa eu ver se consigo abrir o chat aqui. Tá complicado isso aqui. Eu vou tirar isso aqui daqui, então, para acho que fica melhor. Beleza, aqui. Agora sim. Agora apareceu o chat aqui. Dúvidas? Dúvidas? Duvidazinhas de vocês? Alguma coisinha que vocês queiram comentar disso aqui? Senhor, lá no comecinho, o senhor falou sobre locução adjetiva, né? Isso. Fala. Isso tem a ver com adjunta de nominal? Tipo, Tem casa a de ver. madeira. Tem a ver com a adjunta de nominal, tá? Vocês podem escrever uma frase no papelzinho aí? Aham, certinho, peraí. Escrevam aí, então. Posso dizer? Pode falar, senhor. Aquela simpática garota, entendeu? Uhum. Comprou um anel Certo. de prata, tá? Sobrinho comprou, Uhum. tá? Sobrinho comprou. Bota embaixo, tu comprou o VTD. Comprou é um verbo transitivo direto. Entendeu? Quem é que comprou? Aquela simpática garota. Sublinha. Isso aí é o teu sujeito. Tá? Qual é o núcleo do teu sujeito? Garota. O sujeito é um substantivo, é garota. Circula, garota. Tá? Esse, aquela, esse, simpática são adjuntos adnominais. Adjuntos é o que sobra do núcleo. Tá? Uhum. Agora ela comprou o quê? Um anel de prata. Então sublinha esse um anel de prata aí. O que é isso? É teu objeto direto. Qual é o núcleo do objeto? O núcleo das funções sempre é um substantivo. Qual é o núcleo do objeto? Anel. Anel. Esse o, que é um artigo, e esse de prata, que é uma locução adjetiva, são os teus adjuntos adnominais. Uhum. Tá? Olha só. Olha só. Uma coisa que eu quero te dizer assim, Dudé, é o seguinte. Olha aqui, ó. Isso que o colega perguntou, eu estou falando para a turma inteira agora, é uma questão fundamental para a prova da URGS. A gente não pode confundir a classificação morfológica das palavras
com a classificação sintática da palavra, entende? Tá? Os adjetivos, essas palavras que nós estudamos, no plano da análise no plano da análise morfológica, elas vão ser adjetivos. Agora, no plano da análise sintática, elas vão ser adjuntos, adnominais. Uhum. Tá? E ali de prata seria a locução adjetiva, então. Seria uma locução adjetiva que funciona como adjunta adnominal de anel. Entendi. Entende? Assim como aquele simpática lá é um adjetivo que funciona Uhum. como adjunta adnominal de garota. Tá? O Certo? adjunto adnominal é aquele que eu posso trocar por uma palavra única, senhor? Não, não, Não. não necessariamente. Porque, por exemplo, assim, ó, esse de prata aí é um adjunto adnominal. Tu não Sim. tá por uma palavra única. Aliás, até tu poderia, né? Porque, por Prateada. hã? Prateada. Anel Não, prateado. não. Não dá. Teria que ser aquela simpática garota comprou um anel argênteo, Ah, sim. né? Tanto que a prata, né, é argenta em latim, né? Por isso que o símbolo Sim. da prata na tabela periódica é AG. E daí que vem a palavra Uhum. Argentina. Daí que vem a palavra Argentina, porque tinha muita mina de prata na Argentina. Sim. Entende? Então eu não Tá? poderia substituir. Até Tá poderia, certo. seria um troço assim pavoroso, né? Tá? Tem uns que dá, agora tem Ah, outros sim. que substituir mesmo, né? Tá? Certo? Por exemplo, assim, o horário da turma foi modificado. O que é que foi modificado? O horário da turma. Tu tens horário aí, que é um substantivo, e tu tem o, que é um artigo, e o da turma, que é uma locução adjetiva, que estão funcionando como adjuntos adnominais que estão acompanhando esse núcleo. Aí esse da turma tu não pode trocar por uma palavra só. Sim. Então não é uma regra. Eu tinha Não isso é uma como regra. regra assim, na cabeça. Não é uma regra. Não é uma regra. Tá? Certo? Certinho, senhor. Obrigado. Nada. Gente, olha só, eu vou. Vamos dar uma paradinha de 3 minutos para eu tomar um copinho d'água aqui e depois vamos fazer os exercícios do livro, tá? Já abram o livro ali na página 23, né? Para a gente fazer os exercícios de adjetivo. Eu não estou conseguindo enxergar meu relógio aqui. Que horas são, gente? Que horas são? 10h23, senhor. 10h23. Vamos até às 11, né? Voltamos às 10h26, pode ser? Pode ser ou não? Pode. Então tá, 3 minutinhos.
filha já vai. Deu, gente, voltei. Estão aí? Sim? Estou com o chat aberto agora aqui. Ok. Posso continuar? Então tá. Outra coisinha que eu queria que vocês anotassem no papelzinho aí, tá? Que não tem ali, não achei ali no livro de vocês, é a classificação do adjetivo, né? Eu acho que eu não botei aí nos slides, mas anotem aí, tá? Não, realmente não tem a classificação do adjetivo no livro de vocês. Então vocês botem aí classificação do adjetivo, tá? Certo? Letra A, explicativo. Tá? Certo? Aí vocês colocam assim, explicativo, 2 pontos. Nomeia, eu tenho que aprender a usar esse quadro aqui, gente. Deixa eu tentar aqui. Para aí. Não, não vai rolar. Não, não vou conseguir. O Gustavão vai me ensinar isso. Vamos ver aqui. Bom, deixa para lá. Então, bota aí assim, ó. Bota aí, letra A, explicativo, tá? Ele nomeia uma qualidade, tá? Comum a toda uma categoria de seres, tá? Certo? Então, o adjetivo explicativo, ele vai nomear, né, uma categoria, né, comum a toda uma categoria de seres, ok? Tá? Então, vocês coloquem aí como exemplo assim, ó, homens mortais, tá? Mortais seria um adjetivo explicativo porque ele se aplica a todos os homens, tá? E eu estou usando a palavra homens aí, não é? Pode ser tanto na acepção de pessoas do sexo masculino, do gênero masculino, ou os homens no sentido de humanidade, né? Tá bem? Tá. Posso dar outra classificação? Pode? Então tá. Letra B, restritivos. Restritivos. Tá? Certo? Aí vocês coloquem aí, ó. Nomeia uma qualidade. Nomeia uma qualidade que se aplica a apenas
um grupo de uma categoria de seres. Apenas um grupo de uma categoria de seres. Deu? E aí vocês vão colocar como exemplo homens solteiros. Todos os homens são mortais, né? Mas nem todos são solteiros. Aos casados, aos divorciados, aos viúvos. Ok? Deu? Posso dizer a última categoria? Sim ou não? Obrigado, Tainá. Só a Tainá é a minha monitora aqui, né? A Tainá é a pessoa que me responde aqui as coisas, né? Tá? Obrigado, querida. Muito obrigado. Então, tu vai botar assim, ó. Letra C, pátrios. Adjetivos pátrios. Tá? Aí tu vai colocar assim, ó. Indicam naturalidade e nacionalidade. Tá? E agora eu vou pegar com vocês com a boca na botija, né? Tá? Que é o seguinte, tem umas coisinhas legais para dizer para vocês nesse sentido aí, dos adjetivos pátrios, né? Então, a gente pode colocar sim, não é? Tu pode colocar aí o seguinte, brasileiro, né? Argentino, tá? Quem nasce em Porto Alegre é porto-alegrense, né? Quem nasce em Salvador, o que que é? Vocês sabem, né? Quem nasce em Salvador, o que que é? Hein? Soteropolitano. Quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. E quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Entende? Né? Tá? Quem nasce no Rio Grande do Sul, o que que é? Alguém escreva aqui para mim, por favor. Quem nasce no Rio Grande do Sul, o que que é? Por favor. Gaúcho, tchê, dado não é. Não é. Quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense. Quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense, sabe? Porque esse termo gaúcho aí, ele remete a um tipo, quem nasce em Rio Grande é rio-grandino, né? Rio-grandino, ou então, né, pejorativamente, papareia, porque lá a gente come areia, Jéssica, né? Dado é assim, ó, deixa eu explicar para vocês isso aí, tá? É papareia, porque realmente, assim, ó, se tu pegares os relatos lá da história de Rio Grande, da cidade de Rio Grande, que já foi a capital do estado, a cidade mais antiga do estado sob domínio português, o grande terror das pessoas, não é? O grande terror das pessoas que moravam lá é que as suas casebres fossem soterradas pela areia. Rio Grande não tem terra preta nem terra vermelha, viu? Só tem areia. Se tu chegar no centro de Rio Grande, pegar e cavar ali na praça principal, eles botam camadas de terra preta assim por cima da areia para conter um pouco a areia, entendesse? Mas não, mas se tu cavar assim ó, nem precisa ser 5 centímetros, tu vai encontrar areia ali. É como se estivesse tudo dentro de uma duna, porque é litoral ali, né? Rio Grande é quase uma ilha, né? Então por isso que é papareia, porque a gente come literalmente areia. Num dia de vento, por exemplo, tu está no centro da cidade conversando com uma pessoa. Daqui a pouco tu sente aquela areia nos teus dentes, né? Certo? Tá? Que nem quando estivesse na praia, assim, aquela ventania pavorosa, na beira do mar, né? Então, por isso, papareia, entende? Tá? E as mulheres lá, Jéssica, são mais felizes, viu? Porque aí elas fazem um peeling natural.
Não precisa comprar aqueles cremes, né? Peeling natural. É isso aí, Jéssica. Tá? Mas vamos retomar a questão do gaúcho, tá? O gaúcho é aquele tipo físico que não é só do Rio Grande do Sul, ele é do Pampa uruguaio, do Pampa argentino e do Pampa gaúcho. Entende? Né? Gaúcho é aquele típico, aquela pessoa que vive naquela região ali, entende? Tá? Então, por exemplo, tu vai pegar um cara, por exemplo, que se criou em Capão da Canoa, que foi pescador a vida inteira, nunca botou uma bombacha na vida, ele não é gaúcho, ele é rio-grandense. Então, o movimento tradicionalista gaúcho, ele tentou impor esse tipo físico do Pampa como representação do estado inteiro, entende? Ah, certo? Claro que a gente vai dizer que a gente é gaúcho, mas é rio-grandense, né? E quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar, né? Porque é aquela tribo indígena que vivia ali, né? No litoral, né? Tanto que no romance Iracema a gente tem os potiguaras, que habitavam o litoral. Poti quer dizer camarão, potiguara é comedor de camarão, e os tabajaras que habitavam o sertão, né? O sertão aí é tabajara comedores de frutas, né? Tá? Certo? Tá? Então nós temos esses adjetivos pátrios aí, tá? Então os adjetivos podem ser explicativos, restritivos ou pátrios, tá bem? Vamos então lá para a página 23, peguem um livrinho de vocês e vamos fazer os exercícios. Tem uma questão da UERJ, claro, né, gente, esse livro de vocês é produzido no Rio, né? Então tem muita questão da UERJ aí. Isso não é problema, porque a gente adapta aqui, a gente vai continuar daqui a pouquinho fazendo nossas provas da URGS, como a gente estava fazendo aqui. Deixa só eu avançar um pouquinho na matéria, que a gente vai continuar com as nossas provas da URGS. Eu estou gostando dessas questões da UERJ, não sei se vocês já perceberam se isso acontece nas outras matérias, mas no caso da língua portuguesa, elas são muito parecidas com as questões do Enem. Bem parecidas com as questões do Enem. Tá? Então, vamos lá. Tá? A gente tem uma crônica ali do Carlos Drummond de Andrade. Tá? Procópio acordava cedinho. Deus quer otimismo. Procópio acordava cedinho, abria a janela e exclamava: que dia maravilhoso. O dia mais belo da minha vida. Às vezes, realmente, a manhã estava lindíssima. Porém, outras vezes, a natureza mostrava-se carrancuda. Procópio nem reparava. Sua exclamação podia variar de forma, conservando a essência: estupendo, sol glorioso, delícia de vida. Olha ali, dado o devido ali, ó, uma locução adjetiva. Choveu o mês inteiro e Procópio saudou as 31 cordas d'água com a jovialidade de sempre. Para ele não havia mau tempo. A família protestava contra sua disposição fagueira, inalterável. A população erguia preces ao Senhor, rogando que parasse com o dilúvio. Um dia Procópio abriu a janela e foi levado pelas águas, e exclamando: sublime, agora que sinto realmente a beleza do bom tempo integral, o azul de Sèvres. Chove ouro líquido, sou feliz. Os outros que não acreditavam nisso submergiram, mas Procópio foi depositado na crista de um pico mais alto que o da neblina, onde faz sol para sempre. Merecia. Nada como um poeta, né? Né? Nada como um poeta. Observe a seguinte afirmativa. Sua exclamação podia variar de forma, conservando a essência. Estupendo, sol glorioso, delícia de vida. Identifique a essência a que se refere o narrador e descreva cada uma das diferentes estruturas gramaticais que concretizam a variação de forma. Tá? Essência de vida, né? De vida é uma locução adjetiva e não é aquele de forma, vai ser uma locução adjetiva também, né? O que ele quer dizer com essa palavra essência, né? Tá? E o que a gente vê de sentido quando o narrador atribui essência de vida, né? Essência de vida ali, né? Se refere, né, ao otimismo, né, com que Procópio encarava a vida. Tá? Então, a essência aí está significando, fazendo referência ao otimismo com que Procópio, não é, encarava a vida. Tá? Agora, olha ali, ó, o outro que ele pede ali, estupendo é adjetivo, né?
Sol é substantivo. Glorioso é adjetivo. Delícia é substantivo. E devida vai ser uma locução adjetiva. Tá? Certo? Posso passar para outra questão? Posso passar para o número 2? Sim ou não? Olha lá. Questão 2. Releia a oração transcrita no segundo parágrafo. O dia mais belo da minha vida. Não sei se vocês observam que tu tens um superlativo analítico ali, né? O mais belo, né? Da minha vida. A posição de dado termo ou expressão na oração influencia na produção de sentidos e de interações nos enunciados. Explique que mudança de sentido haveria caso o adjetivo for anteposto ao substantivo. Olha aqui, ó. Eu posso dizer o dia mais belo ou o mais belo dia da minha vida, né? Se eu coloco esse adjetivo antes do substantivo, certo? Eu intensifico, né? Eu enfatizo esse adjetivo. Tá bem? Certinho? Virando a página ali. Tá? Virando a página. Vamos lá. Outra questão do vestibular da UERGS. Olha só como é parecida com a segunda ali, é parecida com... Não, acho que a segunda é do Enem, né? Bom, agora a gente vê ali, né? A segunda é do Enem. Construindo o cidadão do futuro. Construindo o cidadão do futuro. Que é que aquele do futuro mesmo dado, ele é uma locução adjetiva de cidadão. O enunciado anterior extraído de um folheto de divulgação desse vestibular, vocábulo futuro classifica-se gramaticalmente como substantivo. Se, entretanto, houvesse alteração construindo o cidadão futuro, a mesma palavra seria um adjetivo. Tá? Então, olha aqui, ó. Do futuro ali, ele é uma locução adjetiva formada por uma preposição mais um substantivo. Agora, aí a gente tem um caso, né? Ao invés de dizer construindo o cidadão do futuro, construindo o cidadão futuro, tá bem? Aí eu transformaria essa locução num adjetivo só. É isso que ele está dizendo, tá? Certo? A mesma palavra seria um adjetivo. Casos como esse permitem considerar substantivos e adjetivos como nomes que se diferenciam, sobretudo, pelas respectivas características a seguir. Tá? Tá? Então, o que diferencia? O que diferencia da dor? Isso aqui é o que tu me perguntaste, ó. Por isso que eu disse para vocês, gente, que essa pergunta do colega era fundamental, tá? Olha só o que ele quer ali, né? Ele está dizendo que o substantivo e o adjetivo eles têm a mesma natureza, né? Um nomeia seres, outro nomeia qualidades, tá? Certo? Agora, olha aqui, ó, ele quer saber qual é a diferença que existe entre eles, né? Qual é a diferença? Invariabilidade mórfica e variabilidade em gênero e número. Não, ambos variam em gênero e número. Né? Tanto o adjetivo quanto o substantivo variam em gênero e número. Né? O substantivo designa seres e conceitos. Né? Tá? E a palavra que é expressão de um fenômeno, né? Ela vai ser um verbo. Chover, nevar, trovejar, relampejar. Né? Certo? E o substantivo também pode ser, pode expressar um fenômeno, chuva, vento, né? Neve, né? Então, aquilo ali, ambos dizem respeito ao substantivo. O substantivo designa seres ou conceitos e o substantivo também pode expressar fenômeno, tá? Designar o nome de um fenômeno. Tá? Termos gerador de nomes derivados, resultado de uma derivação. Bom, olha só. Eu posso derivar outros termos tanto de um substantivo como de um adjetivo. Né? Faca é substantivo. Eu posso derivar a palavra faqueiro. Né? Belo é adjetivo. Eu posso derivar a palavra beleza. Então, essas características se aplicam tanto ao adjetivo quanto ao substantivo. Tá? Agora sim, ó. Papel sintático de termo núcleo é o substantivo que exerce. E papel sintático de modificador de outro nome, que é o adjunto adnominal, é o adjetivo que exerce. Então, a gente vai marcar a letra D de Dinamarca.
Tá? Certinho? Acho que dá para fazer mais duas ainda, né? Vamos lá. Questão do Enem. Soneto de Camões. Tá? Leda quer dizer contente. Tá? Leda, serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso. Entre rubis e pérolas, doce riso. Pérolas quer dizer pérola. É como se os dentes dela fossem pérolas. Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso. Despejo quer dizer falta de pudor. E siso quer dizer juízo, né? Então nessa mulher tá, não é? Tanto a falta de pudor como o siso, que se pode por arte, por aviso, como por natureza ser fermosa. Fermosa é formosa, né? Bela, formosa, cheia de formas, né? Bela. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela e comedido. Estas as armas são com que me rende, e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Tá? Então, o soneto aqui do Camões. E aí a gente tem aquela pintura do Rafael, que é a mulher com unicórnio, né? Que é uma pintura renascentista. Vocês veem, né, que aquela mulher ali, né, ela tá com um olhar, né, assim, meio, né, né? A gente pode dizer que ela tá com, pode dizer que ela tá com um olhar, assim, conflituoso, né? Tá? Certo? Ela tá em harmonia com a paisagem, né? Então, a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participam do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos o quê? Apresentarem um retrato realista evidenciado pelo unicórnio. Pô, unicórnio realista é brabo, né, gente? Tá? Já vamos abortar essa aí. Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema, né? Tudo bem, o poema está cheio de adjetivos, né? Tá? Certo? Tá? Agora, o excesso de enfeites eu não tenho na pintura, né? Eu até posso considerar o adjetivo como enfeite, né? O João Cabral de Melo Neto raramente usa adjetivos, né, na poesia dele, porque ele diz que a poesia dele vem do sertão, o sertão é árido, né? Já vocês sabem, quem leu São Bernardo, vocês sabem que o Graciliano Ramos, ele escrevia, não é? E o personagem Paulo Honório retrata isso ali no livro, pelo processo de economia vocabular, dizer o máximo que eu puder com o menor número de palavras possível, né? Processo de economia vocabular, tá? Então, os autores consagrados, eles usam o adjetivo com muito critério, entende? Porque se eu enfio muito adjetivo numa frase, coisa e tal, é como se a mulher se vestisse como uma perua, entendeu? Cheia de enfeite, né? O excesso de enfeites, né? Então, essa B está errada. Apresentam um retrato ideal de mulher, marcado pela sobriedade, o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Sim, né, gente? Ele só coloca adjetivo perfeito para essa mulher aí, né, no poema, tá? Então, é essa aí que eu vou marcar a letra C. Tá? Ok? Desprezam o conceito medieval da idealização da mulher como base para a produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Tá? É errado, né? Não tem conceito medieval de idealização da mulher, assim, né? E apresentarem um retrato ideal da mulher marcado pela emotividade e conflito interior. Não transparece conflito interior ali. Tá? Certo? Então, vou marcar a letra C. Tá? Agora, escreve no teu papelzinho aí. Escreve, por favor. Posso ditar? Sim ou não? Posso? Quero que vocês copiem 3 palavrinhas só. Gente,
Estão aí? Pode digitar, senhor. Então tá. Então vamos lá. Escreve a palavra flor. Escreve a palavra colher embaixo. E escreve a palavra mulher. Flor, colher e mulher. Tá? Deu? Vamos fazer o diminutivo dessa palavra? Dessas palavras? Então, flor vai ficar como florzinha, com Z. Colher vai ficar colherzinha. E colherinha é mais coloquial. Colherzinha. Tá? E mulher vai ficar mulherzinha. Deu? Deu, gente? Posso continuar? Pode, senhor. Ah, muito bem. Agora embaixo, coloca essas palavras no plural. Coloca flores, colheres e mulheres. Flores, colheres e mulheres. A URGS deu para pedir essas questões de ortografia agora, né? Tá? Flores, colheres e mulheres. Tudo bem? Colocaram aí? Sim ou não? Escrevam um simzinho, um ok, professor, aqui que eu tô perdido. Tá, ok. Então, olha aqui, ó. Qual é o primeiro que vocês escreveram aí, né? É flores, né? Tá? Qual é o diminutivo de flores? Florezinhas, com Z. Tem que botar, não é florzinhas, é florezinhas. O diminutivo de colher é colherezinhas e não colherzinhas. E o diminutivo de mulher não é mulherzinhas, é mulherezinhas. Claro, né, gente? No português culto, no português padrão, né? No português coloquial vai se fazer isso de uma outra forma, né? Mas sempre lembrando que a URGS vai cobrar a norma culta, a norma padrão da língua, tá? Com esses conhecimentos... choquei, é isso aí, Jéssica. É isso, infelizmente. Olha só. Olha a questão 4, Jéssica, ali, ó, da página 25. Na flexão dos diminutivos, o uso coloquial com frequência se diferencia do uso prescrito pela gramática, tá? Que é o que eu acabei de falar para vocês, né? No uso coloquial, colherinha, né? No uso culto, colherzinha, tá bem? Certo? Assinale o par de palavras em que os dois usos ocorrem. O primeiro elemento do par tem que ser um plural coloquial e o segundo elemento do par tem que ser um plural culto, né? Então, olha aqui, ó, colherzinhas, tá? Colherzinhas é culto. Perdão, colherzinhas é coloquial. E florzinhas é coloquial também. Eu preciso de um culto e de um coloquial. Teria que ser colherezinhas e florezinhas. Mulherezinhas é culto. Tá? Mulherzinhas é coloquial, perdão. Teria que ser mulherezinhas. Então, mulherzinhas é coloquial. E coraçõezinhos é culto. Então, essa que eu vou marcar. Florezinhas é culto e mulherzinhas é culto. Então, ele quer um coloquial e um culto. Mulherzinhas é coloquial. E coraçãozinhos é coloquial também. Ele quer um coloquial e um culto. Colherezinhas é culto e florezinhas está mal escrito porque ele botou o S e o Z ali. Tá? Certo? Não tem aquele S ali. Então, eu vou marcar a letra B de Brasil. Ok. Dúvidas? Temos 5 minutos. Garfinhos. Garfinhos está errado, só seria garfizinhos. Garfinhos. Não, aí é Garfinhos. garfinhos. Aí é garfinhos. Ah, tá. Tá? Garfinhos. Dado, isso aí é válido para aqueles que terminam em R, tá? Flor, colher, mulher,
Ah, tá. Tá? Entendi. Tá? Mais alguma dúvida? Tá? Então, vocês têm que ver o seguinte, ó. Sempre que eu vou fazer diminutivo de palavras terminadas em R, e se eu fizer esse diminutivo plural, eu vou ter que botar o E. Flor, florezinhas. Colher, colherzinhas. Mulher, mulheres, mulherezinhas. Né? Quando eu vou fazer só o diminutivo e não o plural, aí não precisa do E. Mulherzinha, florzinha, colherzinha. Tá? Ok? Mais alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Vocês gostam desses minutinhos, né, entre essa aula e a outra aula, né? Fazerem um xixi, tomar um café, né? Ai, gente, ontem eu não consegui fazer absolutamente nada. Essa aula de vocês aqui foi preparada à meia-noite que eu comecei a preparar. Porque essa questão do meu colega me deixou perplexo. Passei o dia abostado, de perna frouxa, né? E aí depois fiquei sabendo de noite que foi um infarto, né? Um cara de 32 anos, bem como o Jorge disse, né? O Jorge, professor de física, estava me dizendo ontem, né? Que inicialmente a gente não sabia do que ele teria, qual tinha sido a causa da morte dele, né? Mas aí o Jorge, aí a gente não sabia se era um acidente, se era, né, um infarto, Covid, a gente sabia que não era, porque o Paulo Silva não tinha falado nada sobre esse assunto, né, com a gente. Aí o Jorge ainda disse, né, que nessa idade aí, 32 anos que ele tinha, um infarto é fatal, né? É fatal, né? Certo? Paramos por aqui? Sim ou não? Mais alguma dúvida? Deem um okzinho, professor Carente, aqui, por favor. Ok, Jéssica. Obrigado. Tá? Então paramos, Dado. Valeu. Tá? Dado, não me esqueci das redações URG, se tu me pedisse, eu estou selecionando, tá? Certo? Obrigado, então, pela atenção de vocês, tá? Tenham um bom dia, né? Cuidem-se, tá? E até a próxima, se Deus quiser, tá? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, Tainá. Tchau, Dado.